Enquanto as crianças estão indo, quero agradecer o carinho dos líderes, carinho da igreja. Uma alegria receber esse mimo, esse reconhecimento. É difícil às vezes determinar qual é a data do dia do pastor, porque várias denominações têm várias datas, né? Mas a gente recebe com alegria essa homenagem. O cristão extraordinário, um chamado à santidade. Pedro nos diz: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Eu terminei de ler esse livro, Vivendo como um Cristão, os ensinamentos de 1 Pedro, do A.W. Tozer. E enquanto eu estava lendo, coincidentemente, ou cristocidentemente, eu fui para um retiro da Igreja Aliança Nikkei, um retiro ashram. E o pastor que veio lá do Japão estava falando sobre 1 Pedro. E ele nos guiou naqueles 3 dias do carnaval, do feriado de carnaval. O pastor Enomoto nos conduziu pelos primeiros capítulos e foi algo muito especial. Eu já falei, quero recomendar mais uma vez. Se você gostaria de participar de um retiro que leva você a planejar melhor a sua vida, o seu ano, sempre no período do carnaval, a Igreja Aliança Japonesa faz o ashram, que é um tempo de meditação na palavra, comunhão e oração. Muito significativo e queremos recomendar para você. No capítulo 1 da carta de 1 Pedro, nós lemos como a fé genuína em um Deus santo e gracioso enche a vida do cristão. Enche a vida do cristão com uma confiança inabalável, indestrutível, mesmo vivendo num contexto de perseguição e sofrimento. O que estava acontecendo com aqueles primeiros cristãos, gentios, convertidos e dispersos, né, pelo império? Por que essa carta é tão importante para que o povo de Deus, ou para o povo de Deus, ainda nos dias de hoje? No nosso site, ou na nossa declaração de visão, propósito, nós temos essa frase: pessoas importam para Deus. E Ele as quer encontrar através de nós. Pessoas importam para Deus. Eu queria convidar você a se colocar em pé para lermos 1 Pedro 1, de 3 a 9. Nós vamos percorrer o capítulo 1. Vocês vão ler a Bíblia hoje de manhã, mas eu selecionei essa primeira passagem inicial. 1 Pedro 1, 3 a 9, na versão NVT, lemos assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança
imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo que prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam, com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa, que ela continue ecoando em nossas vidas e a partir das nossas vidas, revelando o seu amor e dando às pessoas ao nosso redor a oportunidade de ver essa salvação, de compreender essa salvação e de responder ao teu chamado para essa salvação. Obrigado, Senhor. Recebemos com fé a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. O Deus extraordinário opera extraordinária salvação. O Deus extraordinário opera extraordinária salvação de pessoas. E como isso acontece? Talvez aqui você vá lembrar como foi um pouco que Deus, agindo ao seu redor, começou a te cativar, para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Esse Deus maravilhoso opera coisas maravilhosas para nos encontrar. Sabe como que isso acontece? O texto nos diz que Ele alcança a pessoa onde ela está. Se você observar os versos 1, 2 e 3 desse primeiro capítulo, você vai ler: eu, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Éramos estrangeiros, peregrinos, e um peregrino é um residente temporário, alguém que precisa viver longe da sua casa, sofrendo com a distância, com a saudade, muitas vezes com as pressões e as dores da ausência da família e até da perseguição por ser diferente, por crer diferente.
por ser cristão. Era o que estava acontecendo com esses crentes espalhados, dispersos, vivendo como peregrinos. Esses dispersos, pela obra do Deus Trino, agora tornam-se eleitos, escolhidos, santificados, imersos na graça e na paz. Aleluia. O Pai conhece e acolhe. O Espírito santifica e traz direção. O Filho limpa com o seu sangue, completando a obra da salvação e da vida nova. Aleluia. Somente o Deus único e redentor, o Criador e Senhor da história, pode se tornar único, redentor, que vai nos encontrar, não importa o quão distante estejamos da nossa casa. Lembra de Lucas capítulo 15? Tinha uma moeda perdida, e mais estavam perdidos? Pode falar alto, Bia. Tinha um filho perdido, mas tinha uma moeda e tinha mais alguma coisa perdida, né? Uma ovelha, é isso? O capítulo todo é sobre pessoas, ou aponta, né, para essa ideia de alguém ou algo que se perdeu longe. No caso do filho, ele estava ferido pelas suas próprias escolhas. Não importa quão longe, quão perdido, quão machucado, Ele nos encontra, Ele nos transforma. O Senhor, o Criador, esse Deus extraordinário, alcança a pessoa onde ela está. Onde você estava quando Ele olhou para você? Vivemos como peregrinos e na nossa luta, na nossa distância, na nossa saudade, podemos aprender. Quantas pessoas perto de você? Quantas pessoas perto de nós estão longe, perdidas, machucadas e precisam ser restauradas, redimidas, acolhidas? O texto diz: escreva essa carta a vocês que agora foram acolhidos. Vocês eram estrangeiros, mas Deus os escolheu, os santificou, os imergiu, os mergulhou na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito os santificou. Veja, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus único, agindo maravilhosamente
para nos encontrar. Mas acontece mais coisas aqui. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Verso 3, 4 em diante, nós lemos que Ele não só nos encontra, mas Ele nos convida a adorar. Ele convida a pessoa a adorar. Na sua Bíblia antiga diz, bendito seja, né? Nessa versão diz, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, que nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é verdadeira, autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam, com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o objetivo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, e ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que as suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essa boa nova lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. E agora é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Que maravilha, né? Que maravilha. Olha a lista que o apóstolo Pedro, aqui na sua já maturidade, apresenta como razões para a nossa adoração. Primeira delas, vocês nasceram de novo. Vocês receberam uma viva esperança. Desfrutaram ou desfrutam, né, a herança imperecível. Experimentaram a alegria que o sofrimento não pode destruir. Vocês comprovaram que a fé de vocês era verdadeira e preciosa. Vocês abraçaram o privilégio de anunciar a mensagem que os profetas não compreenderam completamente.
e os anjos desejaram proclamar. Que coisa maravilhosa é ter essa maravilhosa salvação sorrindo para nós. Vocês, eu, cada pessoa é alcançada onde ela está e é convidada a adorar. Deus, o Senhor, é a razão da nossa adoração. O Deus extraordinário revela os seus motivos e nos convida a louvar e a anunciar o seu glorioso nome. Eu não sei se vocês viram, mas viralizou essa semana o exemplo e o testemunho dos jogadores da seleção de Curaçao. Sabe onde fica Curaçao? Nem eu. Mas esses jogadores ali adorando e testemunhando a fé em Cristo num hotel onde eles estavam hospedados em preparação, né, para a Copa do Mundo de futebol. E eu não sei quantos assistiram o culto completo, porque tem um ministério chamado Presence Revival, que é um ministério onde irmãos e irmãs em Cristo aproveitaram aquela oportunidade para levantar suas vozes e suas orações pela nação de Curaçao. E através daquele encontro com os atletas, fica nítido a presença manifesta de Deus no meio deles, e eles se abraçam, se emocionam. Um dos jogadores compartilha o testemunho de vida. No final, todos aqueles irmãos oram para que a seleção de Curaçao seja campeã da Copa do Mundo. Aí, eita milagre, né? Talvez das 48 seleções seja uma das menores. E eles até falam, Davi contra os Golias, né? Mas é incrível como a música, como o louvor, a adoração revela o porquê estamos aqui. Quando podemos testemunhar com as nossas vozes, mas também com as nossas vidas. Talvez seja por isso que, por quase 40 anos, essas portas aqui estão abertas para receber pessoas para adorar, porque o Deus extraordinário convida pessoas, ainda hoje, para adorar. Então, como pessoas e como igreja, nós estamos aproveitando essa rica oportunidade que Deus nos dá, cada domingo, mas também cada dia da semana. Como é a sua adoração? Além do culto, lavando a louça, pegando a fila. Deus também nos desafia, ou desafia a pessoa a se santificar. Vamos ler versos 13 ao 25, 9 versos aqui, mas que dizem muito. Portanto, preparem a sua mente para a ação, exercitem o autocontrole, depositem
toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não é só contemplação e louvor, é ter a mente preparada para a ação, é ter autocontrole, é ser filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento, Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes, forasteiros nessa terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Fez, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês, o quê? Nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, são como a erva, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Ser santo, sobretudo, é permanecer na palavra, é perseverar no Evangelho, é compartilhar a vida na graça. Paulo falou a mesma coisa aos Tessalonicenses. Mais do que ser exemplo, é tornar-se um modelo e uma referência que modela outros. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7. Falando deles, diz: assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto da Macedônia como da Acaia. Sejam santos. Nós podemos tentar fugir desse desafio de
muitas formas. Um deles é dizer, não compreendo muito bem o que Pedro está querendo dizer aqui com sejam santos. Vamos lá. Nós somos santos porque posicionalmente em Cristo nós fomos santificados, mas nós também estamos sendo santos e seremos santos quando vamos finalmente estar livre da corrupção do pecado. Somos santos, estamos sendo santificados, seremos santos. Estamos experimentando essa santidade, como estamos abraçando o desafio da nossa salvação. Hoje pela manhã, nós estávamos meditando com o grupo sobre a parte final do livro Habitando o Rio. E foi impressionante como o autor fala do sofrimento que muitas vezes, por causa de perdas, por causa de decepções, por falta de uma perspectiva eterna, nos acaba tirando do rio da presença e nos coloca na margem, e muitas vezes acabamos na floresta, longe do rio que é vivo. Mas o Senhor nos alcança onde nós estamos. Aqueles cristãos estavam sofrendo, dispersos, mas o Senhor não desistiu deles. Os convidou para adorar, os convidou para viver a santificação que o Senhor, Jesus Cristo, já comprou para nós. Santificar-se é render-se à soberania daquele que sabe todas as coisas. Às vezes perguntamos por quê, mas a palavra é como ou para quê. O que o Senhor está me ensinando para me tornar mais parecido com Cristo? Que lição eu vou poder ensinar para outros por estar vivendo o que eu estou vendo e não compreendo agora? Deus deu boas-vindas ao sofrimento na cruz. Por que você recusa passar pelo sofrimento? E quando você recusa passar pelo sofrimento, você deixa de lado o convite, o desafio da santificação, que vai ser tão importante para a santificação dos seus filhos, para a salvação de pessoas no seu contexto de trabalho, porque você se recusa a render-se. Pessoas que Deus ama e quer alcançar estão caminhando longe, perdidos. Um dos princípios da renovação que nós temos estudado na mentoria SCP, mentoria de saturação, é: somos uma comunidade madura que se posiciona no Evangelho para dar a cada homem, mulher, criança, no mundo ao nosso redor, a oportunidade de ouvir, entender e responder às boas novas, ao presente da graça que Deus em Jesus Cristo nos deu. É por isso que você precisa aceitar o desafio da santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual a igreja não cumprirá o projeto do Senhor de ver, de tornar o evangelho acessível para cada homem, mulher, criança do mundo, no seu bairro, na sua cidade, na sua região e nas nações. A oportunidade, repetidas vezes, de ouvir, entender e responder, aceitando ou não. As pessoas precisam ter acesso ao evangelho, acesso às boas notícias, acesso ao presente da graça que você recebeu em Jesus Cristo. Olha, não foi pouco. É isso que Pedro está dizendo aqui. A sua salvação é preciosa. Valeu o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, foi à cruz. Ele é a palavra que nos convida a morrer para essa vida. Como Paulo disse, lemos hoje de manhã, para mim o viver é Cristo, e o morrer é mais de Cristo, é lucro, porque a totalidade das promessas da palavra de Deus se cumprirão no meu encontro com Ele. Seja no encontro que Ele me chame, ou seja no encontro que Ele virá. Por isso eu posso dizer, para mim o viver é Cristo, e o morrer é mais Cristo, é lucro, porque os apelos desse mundo já não me seduzem. O Deus extraordinário, irmãos, opera extraordinária salvação de pessoas. Pessoas, muitas vezes feridas, muitas vezes decepcionadas, muitas vezes desanimadas. Essas mesmas pessoas importam para Deus. Elas foram criadas para um propósito único: terem um relacionamento com Ele e serem a representação do nome dEle no mundo. E elas não poderão ser parte desse propósito eterno se elas não desfrutarem essa maravilhosa salvação que te trouxe aqui nessa manhã, para que você relembre esse compromisso de que o trabalho está só começando. Se você chegar no capítulo 2 de Pedro, você vai ler assim, 2, verso 4 a 7. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas, as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por isso, ou por meio de Jesus Cristo, vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra.
Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para que os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Tropeçam porque não obedeceram à palavra. Deparam com o destino e por isso, portanto, deparam com o destino planejado por elas. Deve ter uma falha aqui na escrita, mas, enfim, você que era uma pedrinha sem qualquer valor, jogada por aí, longe do edifício, foi achado e foi colocado sobre a pedra principal que é Cristo. E você agora é edifício, você agora é casa espiritual, você agora é lugar de adoração. Por isso o convite, sejam santos, porque eu sou santo. Porque temos um valor quando fazemos parte do projeto maior e da família maior de Deus. Amém? Convido você a cantar essa próxima canção. E com ela, renovar o seu compromisso de se render a Ele. Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor. Enquanto você adora, ore a Ele. Ore a Ele. Ele é um Deus extraordinário. E Ele quer operar em você agora. Algo que vai proporcionar extraordinária salvação para você, para os membros da sua família, para os membros, amigos no seu trabalho. Domingo que vem, o pastor Danilo vai continuar a partir do verso que nós paramos hoje. E nós vamos ver como Deus, esse Deus extraordinário, está salvando pessoas no nosso país. Não porque a Marcha para Jesus tinha não sei quantos milhões de pessoas. Não porque a gente precise ver, né, milhões curvados. A Bíblia diz que sim, estarão diante do trono e do Cordeiro. Quando você pensa em 8 bilhões de pessoas, né? Ou perto disso. Quantas pessoas ainda precisam dessa poderosa salvação? Por isso, quando você cantar, lembre-se, num raio de 2 quilômetros ao redor dessa igreja, tem 113 mil pessoas, maior do que a cidade que eu nasci, né? Só 2 quilômetros ao redor de onde nós estamos, tem 113 mil pessoas. Sabia que tem apenas 30 igrejas para 113 mil pessoas, 114 mil pessoas? Deus quer usar você, Deus quer usar essa igreja, Deus quer encontrar as pessoas. Fala, mas eu não tenho nada a ver com 8 bilhões e nem com 113 mil. Mas o que você tem a ver com seu filho, com a sua filha, com seu tio, com seu sobrinho? Eles precisam ser encontrados. Você é o canal que Deus vai usar, quer usar. Por isso Ele diz, sejam santos, porque eu sou santo.